Olá, eu sou Solange Castanheira, do Instituto Pau-Brasil de História Natural e professora das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, no curso de Ciências Biológicas. E estou aqui hoje com vocês para falar um pouco de educação ambiental em tempos de quarentena. Resistir, reinventar e reconstruir. E gostaria muito de agradecer o convite pela Prefeitura de Guararema, na pessoa do Moscatelli, para o qual sinto-me extremamente honrada. Muito obrigada. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Vamos responder algumas perguntas? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Como vamos? Por que vamos? Qual é a nossa tarefa? E, principalmente, quem precisamos ser? Essas perguntas certamente podem e devem ser respondidas. Dessa forma, como é possível entender os problemas, obter respostas e encontrar soluções? Se há tantas pessoas que não querem ver, ouvir ou falar sobre isso, não pretendem e não querem saber de buscar ou encontrar soluções. Estamos dispostos a aprender coisas novas e a mudar velhos comportamentos? Mais uma pergunta. Desde o momento que o homem surge sobre o planeta, ele vem promovendo mudanças significativas no meio ambiente. E hoje, certamente, vivemos o reflexo de suas investidas sobre a Terra. Ou melhor, vivemos o reflexo de nossas investidas sobre a Terra. Seremos capazes, então, de mudar essa situação, uma vez que somos corresponsáveis pelo que acontece hoje conosco? A humanidade tem explorado comercialmente a madeira, sem manejo sustentável. Vem agredindo as florestas, vem dizimando espécies, sem se preocupar com os reflexos de suas ações. O homem também substituiu florestas nativas por espécies de interesse econômico, como, por exemplo, pinos e eucalipto, a exemplo da imagem que vocês observam. Também substituímos grandes áreas de florestas nativas para a criação de gado. Mas há por se pensar. Existem algumas atividades que são necessárias para a manutenção da espécie humana, para nossa alimentação, por exemplo. Portanto, devemos consorciar as nossas necessidades com a conservação da natureza, partindo-se do pressuposto que não devemos colocar a terra em uma redoma de vidro, mas devemos cuidar muito bem dela. O homem também abre espaço para a mineração, deixando um rastro de destruição por onde passa. Tais atividades poderiam ser repensadas, principalmente como fazer sem degradar tanto os ecossistemas naturais. Ou ainda, seria possível, então, recuperar aquilo que foi degradado? Afinal de contas, como consorciar os interesses econômicos, os interesses políticos e a conservação da natureza? Não é? E, infelizmente, como consequência dessas ações, o homem tem destruído florestas inteiras, deixando em seu lugar verdadeiras paisagens lunares. Além de tudo isso, temos ampliado nossas cidades, verticalizando espaços, comprometendo cada vez mais o meio em que vivemos. Tem ocorrido um grande desprezo pela vida, gerando muita tristeza e abandono. Muito lixo gerado, muita fome e miséria. Até quando nós vamos suportar tudo isso? Como se não bastassem todas as alterações produzidas por nós, muitos indivíduos mal intencionados ainda promovem queimadas e incêndios criminosos com o intuito de abrir espaço para especulação imobiliária e para espaços cultiváveis e agropastoris. Fogo queimando nossas florestas.
Toda vez que eu olho para esse mapa, sinto uma tristeza muito grande. Eu vejo o nosso Brasil e os nossos vizinhos em chamas. E isso, gente, não deve acontecer. É importante que cada um de nós sensibilize aquele que tem a capacidade de evitar que essas queimadas ocorram. É importante impedir que neste ano que vivemos com grande dificuldade e com medo, que esses incidentes voltem a ocorrer e tenhamos esse lamentável quadro de degradação mais uma vez em nosso país. Toda vez que queimamos as florestas, há uma grande destruição. E é fato, as florestas nunca morrem sozinhas. O homem destruindo sua própria casa, danificando os ecossistemas, degradando a natureza, está selando seu próprio destino, mas com ele também está selando o destino de muitos outros animais e de tantas outras espécies que conosco podem ser levadas à extinção. Bom, posso afirmar, sem medo de errar, que vivemos momentos bem complicados. Poluição do ar, poluição da água, dos solos, extinções, aumento do efeito estufa, desertificação, queimadas, perda de biodiversidade, aumento massivo da população humana, redução da disponibilidade de alimento, ou seja, assuntos nada novos e que com certeza já falamos deles muitas vezes e vamos continuar falando. Afinal de contas, precisamos estimular mudanças de comportamento que podem ser pequenas, como por exemplo, não jogar o óleo de cozinha usado na pia. Poxa vida, é só guardar em um pequeno recipiente e levar para um posto de coleta. Esse material pode virar, por exemplo, sabão. Ora, seria tão difícil isso? Ou descartar corretamente medicamentos, por exemplo, levando o medicamento que você não vai usar mais em um posto de coleta. Pequenas atitudes que certamente podem fazer a diferença. Por outro lado, muitas podem ser as causas da degradação ambiental, mas alguns pontos são bem importantes, como por exemplo, a fome. Eu gosto de pensar que raposas devem cuidar dos seus galinheiros, que a partir do momento que essa raposa, entre aspas, souber que se ela cuidar do seu, abre aspas, galinheiro, fecha aspas, ela vai ter comida durante um bom tempo e ser capaz de alimentar a sua família, certamente ela vai cuidar desse galinheiro, não é mesmo? Então, por que não estimular que as próprias raposas cuidem de seus galinheiros? Não é? Além disso, a miséria, a desesperança, a invisibilidade social e a perda de respeito também contribuem sobremaneira para a degradação ambiental, uma vez que a qualidade de vida fica comprometida. Eita, degradamos o meio ambiente. E agora? E agora, José? Além de tudo isso, pandemia. Pois é, chegou um inimigo invisível, coronavírus. E o que fazer agora? Esse vírus trouxe, além de si mesmo, outro mega problema, a desinformação. E tão perigoso quanto o contágio pelo Covid-19 é a propagação de notícias falsas. Notícias que podem espalhar o pânico, gerar controvérsias. Então não devemos compartilhar qualquer coisa que chega aos nossos olhos. Faça um filtro
Consulte o site do Ministério da Saúde. Verifique a veracidade daquelas informações. Não as espalhe. Não as compartilhe. Fake news? Fora! Não queremos fake news. No início da apresentação, eu fiz muitas perguntas, como por exemplo, de onde viemos, para onde vamos, como vamos? Pois é, de onde viemos e para onde vamos podem ser grandes incógnitas, mas como vamos? Isso é escolha nossa. Então, nós vamos resistir a essa nova doença? Com certeza. E de que maneira nós vamos resistir a essa doença? O primeiro passo é certamente não repassar fake news. Outra atitude que podemos tomar para vencer essa doença, para resistir a esse momento, é simplesmente atender às orientações e apelos dos profissionais da saúde. Dos profissionais da saúde. Eles sabem o que estão nos dizendo. Eles sabem. Outra atitude que podemos tomar é nos proteger. E uma atitude muito simples é respeitar o isolamento social. É ruim, é difícil, é complicado, mas infelizmente é importante. Sei que não é nada fácil respeitar o isolamento social, mas é muito importante romper o fluxo de contaminação. Afinal, ainda não temos uma vacina. Então, precisamos tomar algumas medidas que podem ser nada agradáveis, mas podem salvar muitas vidas. Outra atitude muito simples que podemos tomar é respeitar as medidas de higiene. Poxa vida, que poderiam e deveriam ser mantidas mesmo após essa situação de pandemia. Caramba, vamos pensar, se até o Cascão pode mudar seu comportamento, ora, nós também podemos, não podemos? Tão simples e com certeza poderá salvar muitas vidas. Indo na mesma direção, por que não podemos respeitar o próximo e ficar a 1,5 metro de distância na fila? Poxa, uma atitude tão simples, por que não? É chegado o momento de reinventar. E que tal sair um pouco do celular? Criar brinquedos com garrafa PET, por exemplo? Por que não? Criar um vai e vem com 2 garrafas PET cortadas no meio, formando uma ampola, 2 pedaços de fio de varal e 4 tampinhas? Ou então, um cai não cai, com varetas de palito de churrasco e bolinhas de gude? Caramba, eu brincava disso quando eu era menina. Puxa vida, faz tempo. Poxa, mas era legal. Fazer um pega-varetas com um palito de churrasco, sujar as mãos, brincar, construir, criar o seu próprio brinquedo, ensinar uma criança a construir seu próprio brinquedo. Poxa, isso é muito legal e pode estimular uma mudança de comportamento. Sim, nós podemos nos exercitar. Bom, então, eu sou um pouco sedentária, então vamos nos relaxar. Ouvir uma boa música, ler um bom livro, curtir a família. Por que não? Podemos também brincar e proteger nossos filhos. Afinal de contas, somos pais, somos filhos, somos irmãos, sobrinhos, netos, vizinhos, distantes uns dos outros neste momento. Ou mesmo quando voltarmos, por que não mantermos nossos laços, estreitar nossas relações, neste momento mesmo que a distância, mas reinventar situações, conversar com os nossos familiares, nos desligarmos um pouco da tecnologia. Nossa, olha só, eu falando um negócio desse, meu Deus do céu, no momento em que eu passo quase 16 horas por dia na frente do computador. Brincadeira isso, sujo falando do rasgado, mas está na hora, por que não? Vamos brincar, vamos rir, vamos transformar momentos difíceis em momentos alegres. Nós podemos, por que não? Muito bem,
Estamos lavando as mãos, colocando máscara, passando álcool gel. Afinal de contas, não estou esquecendo de nada. Será mesmo? Será que eu lembrei de olhar no meu quintal? Será que eu lembrei de tirar aquela aguinha empoçada naquele pneu velho ou naquele potinho que está largado no meio do meu quintal ou na minha sacada? Opa! Nós temos que mudar nossos comportamentos hoje em função da pandemia. Entretanto, não podemos esquecer das ameaças antigas que estão à nossa espreita. Não é mesmo? Olha só. Moro num país tropical, abençoado por Deus, já dizia aquela música. Entretanto, junto com isso, dá-lhe dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Pois é. Então, não é só coronavírus que está à nossa espreita. Precisamos nos cuidar e nos cuidar bem, sem esquecer daqueles mosquitinhos que podem nos causar muito mal também. Pensando em tudo isso, nós já vencemos muitas outras situações difíceis. Vencemos e seremos capazes de vencer esta também. Com bom senso, com educação, com cidadania, ética e liberdade, seremos capazes de reconstruir a nossa nação. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, não é mesmo? Nosso país pode se reeducar, modificar paradigmas, estabelecer políticas públicas eficientes, oferecer maior acesso à informação e melhorar a qualidade de vida de todos. Nós podemos reciclar, reutilizar, reduzir, aquelas 3 palavrinhas mágicas de educação ambiental que continuam sendo muito importantes. E principalmente neste momento, entendo que é imperativo que coloquemos as questões de saúde na frente das questões políticas. Colocar questões de saúde na frente de questões políticas é imperativo. Ferramentas como a educação ambiental, a consolidação dos nossos direitos e o desenvolvimento das nossas ações cidadãs podem ser excelentes ferramentas a serem utilizadas no combate a essa pandemia. Podemos e devemos, somos de fato capazes. Nós podemos evitar a desresponsabilização, evitar, eu não tenho nada com isso. E aquela velha história, se não fui eu, porque sou eu que tenho que fazer. É hora de tirar as máscaras, nós não precisamos delas. É necessário nos responsabilizarmos por nossas pequenas ações. E tenho certeza que se cada um de nós fizer a sua parte e ao ver uma necessidade tomarmos uma atitude, certamente reduziremos os impactos deste momento difícil que vivemos. Algo que eu gosto muito de mencionar é olhar para esse campo de tulipas, por exemplo. O que vemos? Tulipas vermelhas ou vemos uma tulipa branca? Quem vemos em primeiro plano? Aquela que é diferente ou aquelas que são todas semelhantes? Mas, se observarmos com cuidado, vamos notar que tanto as tulipas vermelhas quanto a tulipa branca são extremamente parecidas. Então, minha pergunta é: por que vamos buscar diferenças se podemos procurar por semelhanças? Seria tão bacana se conseguirmos ver em cada pessoa algo parecido conosco. Não seria legal?
Buscar semelhanças? Nossa, isso não deve ser uma tarefa fácil. Aceitar que aquela pessoa é bem parecida comigo? Nossa, mas eu não gosto dela. Vamos dar uma chance. Por que não? Não importa o quão difícil isso possa parecer. Uma vez que aceitamos que somos diferentes, mas que podemos aceitar que as outras pessoas podem ser semelhantes a nós, conseguiremos buscar em cada uma delas a força necessária para continuar na nossa estrada, para continuarmos caminhando. E com certeza, ao fazermos isso, juntos superaremos os obstáculos e juntos venceremos as dificuldades. E com apoio, cruzaremos o rio e alcançaremos a outra margem. Lembre-se, você nunca estará só. Sempre terá alguém por perto. Ora, neste momento mesmo que a distância. Vamos começar? Primeiro passo: aceite as diferenças. Ninguém é perfeito. Ora, não tenha vergonha. Seja você mesmo. Ops! Olha só que bagunça! Todos cometemos erros. Não é feio errar. E nós vamos continuar errando para continuarmos aprendendo. O erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. Feio? Feio é não admitir que nós podemos falhar. Puxa vida, é tão gostoso ouvir um elogio quando fazemos um trabalho bem feito. E por que não? Elogie. Diga o que sente. Teça uma crítica construtiva, porque aquele que ama é capaz de puxar as nossas orelhas. E aquele que não se importa, realmente não se importa. Então ele não vai perder tempo em dar um puxãozinho de orelha, não é verdade? Pensando em tudo isso, seja diferente. Por que não? Não é legal? E a coisa mais legal do mundo é você sentir aquele orgulho profundo de que você fez, naquele momento, a diferença. Suas pequenas atitudes foram capazes de mudar uma situação. Parabéns! Continue assim! Seja curioso! Observe com atenção. Preste atenção nos mínimos detalhes. Dá uma olhadinha nessas orquídeas. Impressionantes, não? Detalhes são muito importantes. Muito bem. Nada de se acomodar, viu? Sendo assim, faça o que nunca teve coragem de tentar. Encha-se de orgulho. Fique feliz por um trabalho bem feito. Ah, e olha só, em tempos de quarentena, sem atacar a geladeira, hein? Para e pensa, você não está com fome. Sai já daí. Aceite o novo. Aceite o novo, mas cuidado com o excesso de tecnologias. Tecnologismo pode ser muito perigoso. Jura? Pensando em tudo isso agora, ajude, atue, não interessa o que digam ou pensem, faça a sua parte. Compartilhe e sinta-se seguro. E sentindo-se seguro, certamente se sentirá fortalecido. Olha só que bonitinho, bombadinho. Dê um passo de cada vez e certamente você encontrará seu caminho. E voltando a uma das perguntas iniciais, qual é a nossa tarefa? Ela pode ser ajudar a sensibilizar as pessoas para o despertar da consciência, para o despertar da cidadania e do respeito mútuo. Por que não?
Afinal, o que esperamos do futuro? Destruição, fome, guerras, extinção? Ou paz, respeito, tolerância e integração? Que escolha vamos fazer? O que esperamos do futuro? Ou nós devemos pensar no presente? Presente. Olha só que palavra maravilhosa. Presente é uma dádiva. Por isso ele tem esse nome. Presente. Então eu gosto de pensar que o futuro é hoje. Então nós devemos fazer tudo o que podemos hoje para sermos felizes, hoje para garantir a saúde da nossa família, hoje para garantir que tenhamos algo a mais à frente, hoje. Certamente, juntos, vamos ultrapassar todas essas barreiras. Resistiremos, reinventaremos, reconstruiremos nosso país. Com certeza será desafiador. Será desafiador, pois cruzaremos mares nunca antes navegados. Seremos capitães de um navio cuja tripulação também não sabe o que vem por aí. Nós ainda não sabemos. Estamos para descobrir um novo mundo. Mas nós temos uma estrela para nos guiar. E certamente nós encontraremos a rota correta. A ciência é nossa maior aliada. A ciência é a nossa estrela guia. Mas, responsabilizados, portanto, arregaçaremos nossas mangas e tomaremos nossas atitudes, mesmo que seja uma atitude totalmente inesperada. Então, reinventemos. Devemos fazer nossa parte, mudar nosso pequeno espaço e nossas posturas diante das adversidades, sem medo, com coragem. Com coragem e determinação, superaremos, juntos, qualquer obstáculo. Esses obstáculos serão superados simplesmente porque a nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, porque nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, e porque este é o nosso país. E para nós o que importam são as pessoas e a natureza, porque somos brasileiros e é por isso que vale a pena resistir. Promover educação ambiental e estimular mudanças de comportamento, principalmente em tempos de crise, pode ser difícil, mas garanto, não é nenhuma missão impossível. Vocês estão me ouvindo até agora. Olha só, não é legal? Muito obrigada! E respondendo também agora a uma das primeiras perguntas que eu fiz, quem precisamos ser? Precisamos ser aqueles que vão fazer de tudo para assegurar que possamos ser capazes de contemplar a sinfonia da vida hoje e sempre. Nós seremos aqueles que vão fazer o possível para que todos e cada um de nós possa contemplar a beleza de mais um pôr do sol. Eu gosto muito dessa poesia de Olavo Bilac. Ela sempre traz uma mensagem muito importante para mim. Nas palavras dele, ora direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto,
que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: ai, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Esta é a nossa tarefa. Somos todos uma chama que deve permanecer acesa, principalmente em tempos de crise. É uma chama que deve permanecer cintilando, simplesmente porque a chama de uma única vela é capaz de iluminar a mais vasta escuridão. Vamos aceitar esse desafio? Então, resista, reinvente, reconstrua, faça a sua parte. Já que vamos fazer a diferença, quem consegue resistir a um pedido como esse? Ai, não parece o olhar do gato de botas? Gostaria de agradecer a você que ficou comigo até este momento. Muito obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma para minimizar este momento tão difícil em que vivemos. Muito obrigada. Gostaria de deixar aqui um convite para que vocês conheçam as instalações do Instituto Pau-Brasil de História Natural em Guararema, assim que for possível. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.